Bom dia, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu espero que deixem um like, compartilhem. Bom dia, galera. Procuro para o Bolsa Família estão fora do teto de gasto, decide Gilmar Mendes em aliar no STF. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu liminarmente, nesse domingo 18, que os recursos necessários para manter o programa social Bolsa Família estão fora do teto de gasto orçamentário, o que facilita a ampliação do programa pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT. Mendes atendeu a uma ação movida pela Rede Sustentabilidade, que pedia que os recursos necessários para o financiamento do Bolsa Família ficassem de fora do teto constitucional. Reputo juridicamente, é possível que eventual dispêndio adicional de recursos com o objetivo de custear as despesas referentes à manutenção no exercício de 2023 do Programa Auxílio Brasil, o eventual programa social que a suceda, pode ser viabilizado pela via da abertura de crédito extraordinário, devendo ser ressaltada que tais despesas não se incluem na base de cálculo nos limites estabelecidos no teto constitucional de gasto, afirmou o ministro. Os recursos financeiros existem para fazer frente às inúmeras despesas que decorrem dos direitos fundamentais preconizados pela Constituição, escreveu ainda o ministro. Com a decisão do governo do presidente eleito, Lula poderá ampliar através do crédito suplementar o valor do benefício dos 405 previsto no orçamento de 2023 para o Bolsa Família de 600 pretendido. Essa medida diminuiu a urgência da aprovação da PEC da transição. Apresentada por Lula ao Congresso, a proposta foi aprovada no Senado, mas está travando na Câmara dos Deputados. Ao menos 4 chefes de Estado africanos virão para a posse de Lula. Thaís Rodrigues, ao menos 4 chefes de Estado de países africanos estarão em Brasília no dia 1º de janeiro para comparecer à posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, PT. Virão ao Brasil os presidentes da Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Zimbábue, de acordo com o embaixador Fernando Igreja, responsável pelo cerimonial da posse. Pelo menos 17 autoridades de 4 continentes estarão em Brasília para a solenidade. Com isso, esta é a posse com o maior número de chefes de Estado da história do Brasil. Confirma a presença também o vice-presidente do Panamá, secretário executivo da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, CPLP, e os ministros de Relações Exteriores da Costa Rica, do México, da Palestina e da Turquia. Além destes, os presidentes da Alemanha, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiné-Bissau, Portugal, Suriname, Timor-Leste, Uruguai, Rei da Espanha. Em nota, o embaixador, a Igreja declarou que o convite foi feito a todos os países com que o Brasil mantém relação diplomática. Atualmente, o Brasil mantém relações com mais de 190 países do Itamaraty e continua recebendo confirmações. Posição dos países africanos. Todos os países africanos que até agora confirmaram a presença participaram das eleições de 2020, onde os cidadãos brasileiros que vivem no exterior puderam colaborar com a escolha do presidente. Em todos os países, o candidato petista recebeu mais votos que seu opositor Jair Bolsonaro, PL. Levantamento feito pela Alma Preta jornalista mostra que, no geral, Lula venceu em 12 dos 17 países africanos que tiveram votação no segundo turno. Os boletins
diurna de Angola, Cabo Verde, Costa de Marfim, Egito, Gana, Marrocos, Nigéria, Quênia, Senegal, Tanzânia, Tunísia, Zâmbia revelam a vitória do político petista nesses países. Já no primeiro luto, Lula se destacou com a ampla vantagem em países como África do Sul, Angola, Costa do Marfim, Egito, Gana, Cabo Verde, Marrocos, Zâmbia, mas também venceu na Tunísia, Senegal, Quênia e Guiné-Bissau, com uma diferença de até 3 votos perante o concorrente. Como será a posse? O Congresso Nacional divulgou na quinta-feira, sede do Legislativo, a primeira etapa. Chefe do Estado do governo ficarão no anexo 1 do Senado Federal, enquanto a autoridade é convidada-se à reunião do Salão Branco do Congresso Nacional, conhecido como Chapelaria. Lula e seu vice-presidente Geraldo Alckmin, PSB, saíram em corte de Catedral Metropolitana de Brasília, às 14h30, em direção ao Congresso Nacional, segundo a futura primeira-dama Janja da Silva. Tradicional desfile em carro aberto será realizado. Coordenadora dos preparativos da posse, ela afirmou que a expectativa é de que mais de 300 mil pessoas compareçam ao evento. Telões serão instalados para que o público acompanhe as cerimônias protocoladas. Lula deverá se pronunciar após a assinatura do termo de posse, seguido pelo presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, PSD, Minas Gerais. A previsão é de que às 16h20 o presidente saia do Congresso em direção ao Palácio do Planalto, onde subirá a rampa. Então ele fará seu pronunciamento à nação. Encerrada a solenidade, começa o evento Brasil do Futuro, com shows diversos. Serão mais de 70 artistas, entre eles Baiana System, Chico César, Duda Beat, Gabi Amarantos, Johnny Rock, Martinho da Vila, Pablo Vittar e a futura ministra da Cultura, Margarete Menezes. IBAMA, a MPF desmonta invasão em terra indígena financiada por fazendeiros no Pará. Rubens Valente, em agosto, um grupo estimado de 200 invasores da terra indígena Ituna Itatá, no Pará, uma das mais desmatadas durante o governo Jair Bolsonaro, ergueu um novo núcleo urbano clandestino numa das principais entradas do território. Para construir os barracos, os invasores derrubaram com um corte raso fogo de 43 hectares de floresta primária rica em espécies protegidas por lei, como castanheira, de acordo com o IBAMA. Essas pessoas foram atraídas por fazendeiros locais que financiaram a invasão de uma área dentro da terra indígena, como estratégia de ocupação do território, com a promessa de dar proporções de terra à população. Em entrevista à agência pública, a coordenadora-geral de fiscalização do IBAMA em Brasília, Tatiana Leite, disse que a vila clandestina foi subsidiada pelos fazendeiros que têm gado ilegalmente dentro da Itatá. Estima-se que mais de 5.000 cabeças de gado hoje são criadas dentro da terra indígena. Até 2011, diz o IBAMA, o gado praticamente inexistia, o desmatamento era ínfimo. A partir dos dados de satélite coletados pelo INEP, Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, o IBAMA estima um desmatamento de 24,5 mil hectares de 2019 até meados de 2022. Cerca de 17% da terra indígena, que tem 142 mil hectares. Os barracos
da nova vila foram erguidos poucos dias antes do início previsto de uma operação de retirada dos invasores pelo IBAMA. A informação, contudo, provavelmente vazou para os invasores e o IBAMA adiou a operação, reorganizou as forças e desencadeou nesta semana. Há uma grande quantidade de fazendeiros que não moram mais dentro da terra indígena. Eles espalharam gado por lá, agora pagam pessoas para cuidar do gado. Esses fazendeiros fizeram com que uma barreira para o IBAMA não conseguir tirar o gado. Tem até a linha de energia elétrica que abastece os fazendeiros. Constituíram casas para as pessoas cuidarem desse gado. Faziam churrasco, davam comida, bebida às pessoas. Pareciam candidatos ao cargo eletivo para fazer campanha. Agora nós desmontamos as casas, destruímos os currais e os barracões, já cerramos pontes, todo esse barato clandestino e ilegal. Nesta semana, o IBAMA e outros órgãos, como MPF, Ministério Público Federal e a Força Nacional da PF, Polícia Federal, deflagraram duas operações simultâneas que se complementam a vários, que investigam o papel de servidores da FUNAI, Fundação Nacional do Índio em Brasília, no sentido de relativizar ou considerar vestígios de indígenas isolados dentro da Ituna Itatá, que, segundo a hipótese sob investigação da MPF, ajudaria a liberar a terra para exploração privada, e a Vetiti Terra, a maior ação de repressão aos crimes ambientais como Ituna e Itatá nos últimos 4 anos, com 17 fiscais do IBAMA, 40 policiais da Força Nacional em parceria com a MPF e a PF. Vetiti Terra destruiu 63 barracos e apreendeu 10 motocicletas. Diversas armas, informou o órgão ambiental. Os fiscais ambientais sabiam que haveria uma resistência menor à operação porque o IBAMA havia detectado que muitos dos invasores deixaram momentaneamente a área para participar dos atos antidemocráticos que pregam um golpe de Estado inconstitucional e ilegal no país. Os invasores estavam desmobilizados e enfraquecidos. O IBAMA apurou que a parte dos invasores participa de uma vigília em frente ao quartel da Altamira, enquanto outro pequeno grupo foi participar de manifestação em outras cidades. O procurador da República em Altamira, Pará, que atua no caso Gilberto Naves Filho, disse que o desmatamento do Ituna Itatá cresceu exponencialmente por razões meramente econômicas. O que nós vemos no Ituna Itatá é uma organização que se tornou com o tempo mais sofisticada, mais ousada, que passou a exigir meios de investigação especiais para desarticulá-la. A atuação de um órgão isoladamente não é suficiente para resolver a situação. A única solução seria a ação articulada dos poderes públicos para combater o desmatamento e fazer responsabilização pessoal daqueles que estão lucrando muito com a ocupação irregular de uma terra pública. O que nós vimos é que houve uma sofisticação maior a partir de 2018, quando um grupo proeminente do estado do Tocantins começou a atuar na área, disse o procurador. Fazendeiro que atuam como cabeças da invasão passaram a dividir a terra em lotes com apoio de agrimensores, uso de desinformação para confundir as pessoas sobre o histórico de ocupação da região. Segundo o procurador, criaram associações de produtores rurais que, na opinião do procurador, funcionam para dar
o contorno de um movimento social que, na verdade, não existia. Criou-se um caráter fictício de movimento social, começou-se a doar lotes, recrutar pessoas vulneráveis. Elas recebiam lotes doados com compromisso que deveriam resistir às forças da fiscalização ambiental. Isso colocou os agentes ambientais em elevado risco durante a fiscalização. Segundo Naves Filhos, no desenrolar das investigações surgiu a possibilidade do envolvimento de um servidor relevante da FUNAI. Por isso, a sede do órgão indigenista foi alvo de um mandato de busca e apreensão na quarta-feira. Até esta etapa da investigação não houve contra esses servidores da FUNAI nenhuma denúncia formal de crime. A operação está na fase de coleta de evidências que podem ou não culminar em uma denúncia pelo MPF. Outro alvo da investigação é fazendeiro Jassonil Costa Leite, do Tocantins, já que já sofreu diversas atuações do IBAMA, foi objeto de uma outra operação do MPF e da PF no ano passado, as Seis Marias. Sobre Ituna e Itatá, incide desde 2011 uma portaria de restrição de uso instrumento utilizado pela FUNAI para localizar e proteger indígenas isolados de tempos em tempos. A portaria precisa ser renovada desde o começo do governo Bolsonaro, a pedido de políticos do Pará, como o senador Zequinha Marinho. A FUNAI passou a sinalizar dificuldades na tarefa de renovar a portaria. Esses entraves foram denunciados por entidades indígenas, indigenistas, como o OPI, Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Isolados, fundado por Bruno Pereira, indigenista da FUNAI, assinado em junho passado no Vale do Javari em 2020. O OPI procurou a MPF a fim de pedir providências para a proteção do território. A FUNAI chegou a realizar uma expedição na Ituna Itatá, que contrariou a uma recomendação do MPF expedida em novembro de 2020. O presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, o diretor de Proteção Territorial, César Augusto Martinez, MPF, ponderou que qualquer entrada na área de isolado somente pode ser realizada após a desinstruções e regularização fundiária, como retirada dos invasores que atualmente ocupam a terra indígena e representam ameaça à vida e à integridade física dos servidores públicos que adentrarem ao local. De acordo com o procurador, os documentos e as ações adotadas pela FUNAI sobre Ituna e Itatá foram medidas claramente contrárias aos interesses dos indígenas. Naves Filho disse que a ocupação irregular ameaça o direito da existência de indígenas isolados, daí a necessidade de averiguar o papel dos servidores da FUNAI. Não entendemos como razoável essa difícil missão de localizar os índios isolados. A FUNAI já vinha historicamente apontados esses indícios. Em outros momentos, como esses elementos, passamos a trabalhar com uma hipótese não só de uma vontade, mas também de um ajuste com essa organização que procura alguma forma de regularizar essa ocupação criminosa que aconteceu na Ituna Itatá, disse o procurador. Nós buscamos melhor compreender porque não se consegue deter, apesar de tantos trabalhos nos últimos anos, a organização criminosa que procura se apropriar dessa terra indígena. Há diversos crimes sob investigação, como desmatamento de terra pública, estelionato majorado, e algumas pessoas relataram ao IBAMA que compraram as terras acreditando que eram regulares até 2011, quando foi feita a primeira portaria de restrições de uso. Desmatamento era absolutamente
inexpressivo. Ele começou mesmo a partir de 2016, que leva a crer que esses processos se iniciou em plena restrição de uso, o que é confirmado pelas denúncias das organizações sociais como OPI, disse o procurador. Em nota enviada à Folha de São Paulo, FUNAI disse que não cometeria investigações em curso, se disse à disposição para colaborar com o trabalho da polícia. A Fundação disse que tem sua atuação pautada na legalidade, segurança jurídica e promoção da autonomia dos indígenas. Na COP da Biodiversidade, Cacau do Sul da Bahia vira exemplo. Enquanto as negociações na COP da Biodiversidade por um novo marco global para frear a perda da natureza avançar os passos lentos, diversas iniciativas de governo, empresas, sociedade civil mostram que é possível conservar o ecossistema e garantir seus benefícios, e muitas soluções mostram também que a conservação pode ser feita aliada a atividades produtivas que trazem os resultados positivos do ponto de vista social e econômico. Um exemplo do cacau produzido no sul da Bahia. O Instituto Arapiau, que tem como um dos seus focos de atuação o desenvolvimento territorial do sul da Bahia, apresentou um Montreal, onde acontece COP da Biodiversidade, caso do cacau Cabruca, Sistema Agroflorestal CAF, no qual o cacau é plantado à sombra de árvores nativas da Mata Atlântica, como Jequitibá e o mogno, junto com a organização parceiras do Instituto Arapiau, tem atuado para promover e agregar valor a essa cadeia produtiva por meio de pesquisa sobre a espécie e assistência técnica, fortalecimento da cooperativismo, incentivo ao desenvolvimento de um mercado de cacau de qualidade, a criação de selo de indicação de origem geográfica. Do total de cacau produzido pelo Brasil, 65% são da Bahia, dos quais grande parte do modelo Cabruca em propriedades de pequenos agricultores familiares de trabalho realizados somente junto. Eles trouxeram maior produtividade, consequentemente maior renda, afirmar Thaís Ferraz, diretora do Instituto Arapiau. Ela destaca que esse resultado veio junto com outros ganhos, em especial ambiental. Ao aliar a produção e conservação da vegetação nativa da região, surgem benefícios com a conservação da biodiversidade, seus serviços ecossistêmicos e avanço nos mecanismos de pagamento por serviços ambientais promoverão renda adicional aos produtos. Um aspecto fundamental é o desafio do acesso ao crédito. Esses produtores pequenos e familiares, esse ponto foi destaque em Montreal. Um evento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que abordou iniciativas relacionadas na primeira chamada pública para um novo modelo de financiamento de projetos socioambientais do Banco. BNDES financia a iniciativa do CRA Sustentável, Certificado de Recebíveis do Agronegócio do Cacau no sul da Bahia, projeto pioneiro de crédito rural sustentável que tem a Rapiau entre os apoiadores. Foi selecionado em primeiro lugar no edital na categoria bioeconômica florestal. O finance de um formato híbrido de financiamento público e privado no desenho feito pelo BNDES para cada um colocado pelo banco os projetos de comprometam a levantar os investidores pelo menos 3. O pleito para a BNDES foi de 4 bilhões para financiar eventuais primeiras perdas e dar assistência técnica aos beneficiados, o que permitirá
alavancar mais de 3,5 milhões. Garantiu acesso ao crédito, alguma segurança para o produto, investir nesse modo de produção, principalmente no início, de até ele alcançar maior sustentabilidade financeira, é fundamental para que esse modelo de produção aliado à conservação seja firmado e ampliado, afirmado Ricardo Gomes, gerente do Programa de Desenvolvimento Territorial do Sul da Bahia, do Instituto Arapiau. Além do CRS Sustentável, a iniciativa também desenvolveu projetos piloto de seguro paramétrico do cacau lastreado em crédito de carbono que se relaciona com pagamento por serviços ambientais, estudos desenvolvidos para nortear uma valoração de impactos ambientais indicam que o estoque de carbono, em média de 66 toneladas por hectare, sendo 40% do estoque nas árvores do cacau, afirma Gomes. Sobre o Instituto Arapiau. A Arapiau é uma instituição privada partidária sem fins lucrativos fundada em 2008 com o objetivo de promover diálogo e atuação em redes para a construção coletiva de soluções sustentáveis. Por meio da articulação e mobilização, diferentes atores buscam um modelo de desenvolvimento sustentável em dois territórios, principal Amazônia, sul da Bahia, duas potências em biodiversidade.